Olá, caro acadêmico, acadêmica! Nessa videoaula, nós vamos discutir sobre a ética no período medieval, moderno e contemporâneo. É claro que vamos discutir alguns autores, alguns conceitos, pois é impossível discutir todas as fundamentações éticas, filosóficas desses contextos. É mais um apanhado geral para que tenhamos um conhecimento breve sobre isso. Para começarmos, é bom lembrar que quando falamos do período medieval, nós temos uma grande influência de uma instituição que é a Igreja Católica. O que se tem nesse contexto é justamente que toda a discussão da vida humana, os valores a serem buscados, estavam voltados para a relação fé e razão. E principalmente com o ser humano tinha como principal objetivo a salvação da alma. Ou seja, os parâmetros da ética estão relacionados com a questão da fé, com os critérios do bem e do mal e com a vida após morte. Esses passam a ser os grandes problemas da ética medieval. Outra questão importante é que no período medieval nós temos justamente a questão do teocentrismo, ou seja, a visão de Deus no centro. É importante frisar que nesse contexto temos vários filósofos que discutiram padrões, filosofias éticas, que discutiram sobre esses critérios de moralidade. Entre eles podemos citar Santo Agostinho, Tomás de Aquino e muitos outros. E quando nós começamos a falar da filosofia moderna, nós temos uma grande diferença comparada com o período medieval. Entre as diferenças está o fato que temos justamente a centralidade do indivíduo. Passamos a valorizar mais o indivíduo como um ser capaz de conhecer, dominar a natureza e até mesmo o seu semelhante. Outra característica que está presente é a valorização da centralidade racional e científica. Nesse contexto, tem-se a visão de que o conhecimento científico e a razão poderiam possibilitar ao homem a liberdade, livrar o ser humano justamente dos julgos, ou melhor dizendo, das regras impostas pela natureza. Então, dessa forma, o ser humano seria livre pelo fato de se libertar dos empecilhos ou das próprias leis naturais, pois o conhecimento não deixaria de ser uma forma de poder, uma forma de domínio sobre a natureza e sobre o próprio homem. Entre pensadores que encontramos no período moderno, encontramos René Descartes, conhecido muito pelo Cogito ergo sum, penso logo existo, que traz justamente uma grande centralidade do indivíduo, um ser capaz de conhecer, Francis Bacon e muitos outros. Vamos destacar na nossa videoaula um pensador do século XVIII chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant é um filósofo que pode ser considerado um dos grandes representantes do iluminismo alemão. Tem algumas características da visão de Kant. No caso, quando vamos da razão, a razão é percebida como uma capacidade de libertar, como falamos anteriormente, o ser humano do julgo da natureza, das normas, das regras impostas de fora. O ser humano de fora do ser humano. O ser humano, como ser racional, é capaz de promover o esclarecimento, é capaz de chegar justamente à sua liberdade. Eis uma das grandes características desse pensador. Até temos uma obra muito interessante, que é a obra O que é Esclarecimento. Nessa obra, O que é Esclarecimento, Kant diz o seguinte, que o esclarecimento nada mais é do que a saída do ser humano da sua minoridade. A minoridade consiste basicamente na incapacidade de fazer uso do seu próprio entendimento. E ainda Kant destacava que é tão fácil achar outras pessoas para pensar por nós, é tão fácil achar alguém que diga o que é para ser feito. Mas, no entanto, o esclarecimento, a pessoa esclarecida, ela tem a necessidade de tomar a responsabilidade, tem a necessidade de puxar à frente, tem a necessidade de buscar pelo conhecimento. E aí, segundo Kant, temos duas causas da minoridade, a preguiça e a covardia. Pois é muito mais fácil, muito mais cômodo ter alguém que diga o que é certo a ser feito.
A covardia representa nossos medos, os medos inclusive de apresentar nossas ideias, e com isso nós não desenvolvemos. Mas para entendermos toda essa discussão, é interessante considerarmos o conceito de razão, até mesmo porque o conceito central para a ética kantiana está na racionalidade. O ser humano, como um ser racional, é capaz de ter uma vontade moral. Para isso, é interessante considerarmos que a capacidade racional humana tem uma dimensão que consiste na capacidade de conhecimento, mas também tem uma dimensão que está ligada às práticas humanas, à razão prática, ligada ao agir ético, ligada à questão política. E quando nós falamos da razão, para Kant, a razão não pode ser resumida a uma capacidade de cálculo. Muito pelo contrário, é uma capacidade que viabiliza a fundamentação moral, os princípios do conhecimento, os princípios da moralidade, e até mesmo pensar os princípios estéticos. Então, Kant, nesse sentido, traz um conceito mais amplo do conceito de moralidade. Quando falamos de Kant, temos algumas obras que são interessantes, como a Crise da Razão Pura, aonde Kant vai discutir quais são os limites do conhecimento humano, o que é possível conhecer. Tem outras obras fantásticas que são ligadas, por exemplo, à fundamentação da metafísica dos costumes, aonde Kant vai discutir sobre a fundamentação da moralidade, a fundamentação de uma vontade moral. Temos a crítica da razão prática, aonde Kant vai discutir justamente a questão da possibilidade do uso prático da razão. Em outras palavras, a nossa capacidade racional para determinar a nossa vontade, e não simplesmente sermos seres determinados apenas pela natureza, pelos instintos. Então o ser humano é um ser racional, mas também um ser passional, é um ser que está ligado à natureza, é um ser inserido nessa. Como diz Kant, o ser humano é um ser de dois mundos, é um ser racional, mas é um ser sensível, é um ser que tem capacidade para entender a natureza, tem entendimento, tem a capacidade de especular, querer conhecer mais, buscar maior unidade de conhecimento. E aí por isso entra o debate da crise da razão pura, até quais são os limites do conhecimento, quais são os princípios, quais são as capacidades que nos possibilitam de fato o conhecimento racional. E aí vem uma diferença bastante interessante quando vai discutir ética, o de Kant, e até mesmo o próprio conhecimento, que é a diferença entre opinar, crer e saber. Quando nós falamos de opinião, nós temos uma crença subjetiva aonde o indivíduo não tem firmeza naquilo que acredita, e muito menos tem validade objetiva, científica. Ou seja, é um opinar. Temos as expressões como eu acho, talvez. Trata-se basicamente de uma crença que é colocada sob suspeita. Está no talvez, eu acho. Quando temos a questão da crença, nós temos a fé, ou seja, temos um princípio que vale de fato para o indivíduo. Para o indivíduo é muito importante, ele acredita, ou seja, é válido em termos de fé. E por outro lado temos o saber, o conhecimento, aquilo que nós conseguimos provar cientificamente. Então são algumas diferenças que o Kant traz. Agora, a partir dessa diferença, é interessante observarmos que tem um conceito que incomoda Kant. Kant pode ser considerado o filósofo da liberdade. Por que o filósofo da liberdade? Pois o debate que ele vai trazer em várias de suas obras está ligado à possibilidade de liberdade. Mas a questão é como poderemos ser livres se somos sujeitos às regras da natureza. Se somos determinados por instintos, somos determinados muitas vezes pela própria sociedade. E aí que vem justamente a questão da capacidade racional, como uma capacidade de princípios capaz de determinar a vontade humana. Mas veja, o conceito de liberdade está ligado à capacidade racional e está ligada ao conceito, quando falamos do uso prático da razão, como Kant costuma dizer, que é o uso voltado para a vontade humana. O conceito de liberdade ele é percebido como autonomia da vontade. Até a palavra autônomo é interessante trazer aqui. Autônomo quer dizer o indivíduo se autodetermina. Para Kant, nós não poderíamos pensar a moral fundamentada em uma divindade transcendente, a vontade de um ser divino, por exemplo. Aliás, para Kant, o ser humano e esse ser divino devem ser percebidos como seres racionais, e como seres racionais são colegisladores.
O que diferencia, por exemplo, o homem de Deus é que Deus teria necessariamente uma vontade moral, necessariamente faria a coisa certa, por isso seria pura consciência. Já o ser humano, ele sabe o que é certo, porque também faz parte da determinação do princípio do certo, do errado, do agir moral. Também faz parte. O ser humano, com ser racional, ele sabe diferenciar o que é certo ou errado. Porém, existe um problema. O ser humano, a vontade humana, ela não é determinada exclusivamente pela razão. Nós, como falamos, somos influenciados pelos sentimentos, pela paixão. E a grande questão de Kant é: o que vem a ser, então, diante disso, uma vontade moral? Para Kant, como o ser humano não é determinado exclusivamente pela razão, somente podemos considerar como moral uma vontade que tem como princípio, como máxima no seu agir, que determina o agir subjetivo do indivíduo, a própria regra. Ou seja, devemos agir pelo dever moral. Não devemos, quando falamos de moralidade, não é o feito, o objetivo ou o que se quer alcançar, mas sim a própria vontade, o próprio agir. Por exemplo, no caso da mentira, para ser uma vontade moral, simplesmente devo considerar que é moral, por dever, e não simplesmente porque isso poderá dar bons efeitos, dar credibilidade. Eu devo fazer certo, o correto, porque assim deve ser, porque a moral determina essa forma. Então não tenho por que estar justamente especulando sobre o certo, se vai ser mais vantagem ou não será. E desse modo, se nós observarmos o princípio da moralidade, o agir moral, que Kant expressa: age de tal forma que tua máxima possa ser universalizável. Em outras palavras, eu posso, quando vou pensar uma ação, antes de agir, eu posso universalizar isso? Posso dizer que seja válida para todos os momentos e para todos os seres humanos? Eis uma grande questão. Outra variação do princípio da moralidade de Kant é o seguinte: nunca use o ser humano como meio, mas deve sempre ser pensado como um fim em si mesmo. O ser humano é uma dignidade em si. O que isso quer dizer? Que o ser humano não deve ser usado como meio para outra coisa, não deve ser pensado como um meio para adquirir lucros, um meio para obter vantagem, assim por diante. Ou seja, o ser humano deve ser pensado como um valor em si mesmo. Não existe valor maior do que o próprio humano. A vida humana deve ser considerada em primeiro lugar, por exemplo. Ou seja, temos aqui o valor da dignidade. Só que, no entanto, como falei anteriormente, o ser humano é somente, no caso, razão. Por isso que a moral sempre se apresenta para a humanidade como um imperativo. Ou seja, o imperativo é um ordenamento, ou seja, uma obrigação. Na questão moral, nós sabemos o que é certo agir, segundo Kant. No entanto, nem sempre a nossa vontade, ou até mesmo teremos inclinações, de repente, uma determinada ação pode ser altamente vantajosa para mim, mas não é moral. Poderia ter a inclinação, talvez levará essa vantagem, mas não será moral e, por sinal, não vai me realizar como um ser racional, como um ser que é capaz justamente de pensar-se como um universo no reino de fins, como um universo da humanidade, pensar como uma dignidade humana. Então, ou seja, o nosso grande desafio. Para Kant, é muito diferente você falar do imperativo da moralidade, que é um imperativo categórico, ou seja, é ou não é moral, ponto. Ou seja, isso se está correto ou não está. Agora, quando falamos de imperativos hipotéticos, então, teremos a seguinte formulação: se eu fizer isso, terei tal vantagem. Segundo Kant, tais imperativos são muito importantes, mas considerando o universo da técnica. Na técnica de qualquer área, qualquer conhecimento científico, eu utilizo meios para atingir um determinado objetivo. Vou empregar aqueles meios e aí terei o efeito desejado. Então são imperativos técnicos. Agora, na moral, a questão é simplesmente é moral ou não. Então o princípio do agir deve ser simplesmente o próprio dever moral. Por isso, a moral não é simplesmente conforme o dever. Faço uma ação porque achei interessante, ou porque vou levar uma vantagem, ou talvez venham me descobrir, ou porque Deus poderá me punir. Até nessa questão bastante interessante, que Kant
ele diz, olha, Deus, no caso, para Deus, se pensássemos um ser superior, esse ser, ele teria necessariamente uma vontade boa, então não seria um imperativo. Agora, para nós seres humanos, é um imperativo. Agora, se eu fizer ação esperando simplesmente uma vantagem, a salvação, simplesmente por isso, já não será mais moral, será egoísmo da minha parte. Então, ou seja, eu devo fazer, ao ver de Kant, simplesmente a ação correta porque é o certo e nada mais, nenhuma outra motivação. Então, essa é uma das grandes questões que Kant apresenta na sua filosofia moral. Um outro pensador, que por sinal crítico de Kant, foi o filósofo Nietzsche. O filósofo Nietzsche, ele apresenta toda uma problematização sobre a filosofia e a história do conhecimento. Então, e essa sua filosofia tem uma peculiaridade, a forma como escreve está ligada muito ao aforismo, ele se utiliza de poemas, ou seja, a filosofia dele é uma filosofia que questiona, que faz questionamentos, mas com um estilo de escrita diferente das formas tradicionais. E o Nietzsche, ele começa questionando, ele questiona inclusive o próprio Kant, ou seja, a possibilidade de uma moral baseada na razão, uma moral idealista, como que de Kant é uma moral idealista, Nietzsche ele questiona esse tipo de modelo. Para ele não seria possível pensarmos dessa forma. Aliás, ele diz o seguinte, que para a filosofia e em geral para os seres humanos, não se tem mais a necessidade, ou melhor dizendo, não se tem mais o ideal de buscar pelo conhecimento verdadeiro ou pela verdade suprema sobre o certo, o errado, sobre o conhecimento em geral. O grande desafio da filosofia, inclusive, passa a ser a interpretação dos vários sentidos para os vários grupos sociais, para as várias formas de organização, para cada momento história da humanidade, ou seja, existem verdades a serem interpretadas. Ou seja, existem diferenças. Então, ou seja, o filósofo ele acaba tendo o desafio de problematizar, de visualizar essa pluralidade de verdades. Esse é um grande desafio que apresenta o filósofo Nietzsche. Então, ou seja, o Nietzsche, inclusive, ele, para trazer esse questionamento, ele vai até os pré-socráticos. Ou seja, para ele, a melhor forma de filosofia foi os pré-socráticos, aonde tínhamos a questão do mito, a arte, ou seja, e ao mesmo tempo a razão. Então não tinha essa separação entre razão, conhecimento, arte, mito, ou seja, tudo isso se conjugava perfeitamente. Mas, ao ver dele, o Sócrates, ele acaba racionalizando muito a filosofia, trazendo justamente a uma filosofia buscar a verdade, o inteligível, desconsiderando a arte, desconsiderando outras formas de conhecimento, privilegiando, como ele dizia no caso, justamente o deus Apolo, o deus da razão, a racionalidade. Outra questão polêmica do filósofo Nietzsche é o seu questionamento até sobre o próprio conceito do cristianismo de ética. Ao ver dele, o cristianismo concebe o ser humano como um mundo onde a vida humana como um mundo onde temos um vale de lágrimas, e buscamos, no caso, no mundo externo, ou seja, na vida eterna, a felicidade. Então, ou seja, o mundo terrestre seria apenas um vale de lamentação e a vida eterna, então, seria justamente um universo onde poderíamos ser felizes. Ou seja, ao ver dele, essa não seria suficiente, porque também, da mesma forma que se olharmos o Kant, a filosofia cristã ela é idealista, ou seja, é uma filosofia baseada numa consciência. Kant, claro que Kant coloca na questão da razão humana. Já no caso, como nós falamos, a filosofia cristã coloca uma racionalidade divina, em Deus, assim por diante. Então, ou seja, claro que isso aqui é um resumo muito breve do que nós falamos sobre Nietzsche. E aí o Nietzsche menciona que justamente que a grande crítica que ele faz, que o cristianismo e Sócrates, o que seria o cristianismo para ele? Um certo platonismo para o povo. E que esse platonismo teria como principal questão a negação da vida. Ou seja, o principal elemento. Para entendermos essa afirmação de Nietzsche, é interessante ter justamente essa questão do Apolo e o Dionísico. O deus Apolo, que Nietzsche traz, que faz parte da mitologia grega, é o deus da racionalidade, assim, força racional e assim por diante. Já o deus Dionísio
representa uma figura ligada à arte, à criação. E ao ver dele, os pré-socráticos tinham essas forças conjugadas. Quando aparece a filosofia de Sócrates, nós temos justamente a valorização extrema da racionalidade, deixando de lado a criação, a capacidade criativa, a interpretação, deixamos de lado outra forma de ver as coisas. E com isso, temos, através desse conceito de racionalidade, a negação do ser. E temos, nessa negação do ser, que ele fala inclusive com niilismo, que é um conceito importante, que justamente seria essa questão da negação. Nós temos nessa questão, de um lado, com valores ditos superiores, perde a razão de ser. Não tem o porquê, como se tem esse conceito. Outra questão, nós temos a negação do ser humano através do niilismo, lá no cristianismo, através da noção da busca da vida eterna e de um Deus. E o homem moderno, então, no contexto dele, estaria preso, negando a vida pela questão da ideia de futuro. Ou seja, nós estamos presos sempre buscando, no futuro seremos melhores, no futuro farei isso. E com isso nós negamos o tempo todo a vida. Claro que essas são algumas ideias do Nietzsche, não são todas elas, porque é um pensador bastante rico, são alguns conceitos gerais. O que mais nos interessa nesse momento é justamente a crítica que ele faz a Kant. Kant tem uma moralidade fundada na razão, uma moral universal. Já o Nietzsche vai dizer, olha, não existe uma moral universal, racional, porque nós temos que contar com a pluralidade e o nosso desafio passa a ser justamente a interpretação. Por outro lado, temos um outro filósofo muito interessante para discutir ética, que é justamente o filósofo Martin Heidegger. É o representante da filosofia alemã contemporânea. Vou trazer um dos aspectos da discussão dele sobre a questão ética e sobre a existência humana. Ele problematiza a questão do ser. O que isso quer dizer? O modo de ser, a maneira como se apresenta para nós. Ao ver do Heidegger, nós nos perdemos na nossa existência moderna. Isso ele descreve isso numa obra chamada Ser e Tempo. Porque nós vivemos o que ele chamaria de uma existência inautêntica. Por que seria uma existência inautêntica? O ser humano é um ser que vive por um projeto constante. E a partir do momento que esquece desse projeto, que esquece da sua humanidade, do que é realmente importante, que dá sentido à sua vida e assim por diante, ele entra justamente na sua ruína, na sua decadência. Para entendermos esses conceitos, é interessante trazer esse conceito da vida inautêntica ou da existência inautêntica. É importante trazermos justamente alguns conceitos como facticidade. O que quer dizer esse conceito de facticidade? Quer dizer que o ser humano está no mundo e em determinada circunstância não escolheu para isso, mas está. Trata-se das condições sociais, econômicas, geográficas, históricas. Não pedimos para escolher, mas estamos. A nossa existencialidade, ela corresponde à apropriação do mundo, corresponde à interioridade, aonde o ser humano se relaciona com o mundo e com isso se projeta continuamente. Nós somos projetos são os projetos que de maneira contínua se constroem o tempo todo. E nos projetamos dessa forma. E a ruína desse ser está justamente que aquele projeto essencial se perde no cotidiano. Como podemos dizer aqui, o homem torna-se um ser preguiçoso de si próprio. Em outras palavras, podemos dizer que a ruína do ser está no fato que acordamos de manhã, tomamos o nosso café, trabalhamos, vamos dormir e fazemos isso costumeiramente, mas esquecendo justamente o nosso projeto, a nossa forma de nos projetar constantemente. E de repente, até o Heidegger diz o seguinte, de repente nós nos descobrimos como seres, como projeto, o verdadeiro sentido da vida, da nossa vida, relembramos esse sentido diante da angústia. E até ele, inclusive, ele destaca uma angústia em especial, a angústia da morte. O medo da morte nos acorda, nos faz pensar qual que é o verdadeiro sentido da nossa vida, o que realmente é importante para nós. Ou seja, diante de uma situação que isso presta a sofrer um acidente que provavelmente será fatal, eu me coloco na situação e lembro realmente daquilo que é importante. Pois
Geralmente eu estou perdido e o meu ser está numa ruína constante. A ruína justamente significa essa condição de esquecermos a nossa condição de projetos, esquecermos o sentido da nossa vida, esquecermos do ser. Nós deixamos de lado. Então o nosso grande desafio é justamente desvelar isso. E a angústia tem um papel indispensável. Ou seja, esse papel dispensável se dá pela angústia justamente que todo ser humano é um ser para a morte. Ou seja, não somos seres eternos. E justamente por isso podemos discutir sobre qual o verdadeiro sentido das nossas vidas. Ou seja, a condição da angústia e da morte problematiza a condição humana. Outra questão, outro filósofo bastante interessante é o filósofo Sartre. O filósofo Sartre é um filósofo existencialista. Para o existencialismo, o ser deve preceder a essência. O que isso quer dizer? Nós, para essa visão, não podemos nos definir de maneira antecipada. Nós existimos no mundo e depois nos definimos. Por isso, existimos primeiro, depois nos definimos. Não existe um conceito pronto de quem seja o ser humano, de quem seja cada um de nós. Nós, no caso, nos construímos todos os dias a partir das nossas ações. E até o Sartre diz o seguinte: o ser humano é um ser condenado a ser livre, porque ele não pediu para escolher numa condição histórica e nasceu. E a partir desse momento, ele tem que fazer escolhas. Não escolher já seria uma escolha, e você tem que arcar com as consequências. Por isso se vive a angústia. Somos responsáveis por aquilo que somos, pelas condições que estão à nossa volta. Nós não somos responsáveis pelas condições históricas, sociais que vivemos. Mas a partir dessas escolhas que tivemos, passamos a, no caso, ter responsabilidade. Somos seres livres. Somos seres que têm justamente esse desafio. Somos condenados a ser livres. E em termos de moralidade, segundo Sartre, não existe um conceito ideal. A moral que se fala é a moral da ação. Podemos trazer como exemplo a seguinte situação. Eu sempre digo para o meu filho que é correto devolver o que não é meu. Se alguém perder alguma coisa, devo devolver. Porém, um dia caminhando com meu filho e alguém perde o dinheiro que está à minha frente. E ao invés de devolver, eu guardo para mim. O meu filho, ele vai aprender que sempre devo dizer que devo devolver. Porém, se tiver a oportunidade de ter uma vantagem, devo fazê-lo. Ou seja, trata-se de uma moral da ação. Aprendemos a partir do agir. A liberdade, nesse caso, a escolha, é feita no ato, através das ações humanas, através das nossas ações. Ao agirmos no mundo, nos definimos, escolhemos, e é impossível não escolher. E as menores ações, por menores que sejam nossas ações, ou mais individuais que sejam nossas ações, elas implicam a humanidade toda. Por isso que envolve a questão da angústia. Devemos colocar nessa situação da angústia. Do contrário, agimos de má fé, disfarçando a angústia. Nós sabemos o que nos propomos, o nosso projeto de vida como seres, no entanto, fazemos o contrário. Então, desta forma, o ser não se define pelo conceito essencial, mas pela existência, pelas ações. Somos fruto das nossas ações. E todas as consequências nos envolvem um sentimento de responsabilidade. E se não fazemos isso, agimos de má fé. Pessoal, essas foram algumas doutrinas filosóficas, alguns conceitos os quais você poderá estudar melhor observando nosso material no portal. Qualquer dúvida, entre no portal e use a ferramenta, o fórum Tira Dúvidas. Até mais, pessoal!